Bem-vindos. Certamente já ouviu falar de várias, até já lhe aconteceu, ou a um familiar, amigo. Falamos de burlas, fraudes, esquemas que enganam e fazem perder dinheiro em segundos. O que são, como nos podemos proteger, como é feita a investigação e a justiça resolve ou não? É isso que falamos hoje com a ajuda do inspetor José Ribeiro, coordenador de investigação criminal da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e Criminalidade Tecnológica da Polícia Judiciária, e o Tenente-Coronel Carlos Canatário, porta-voz da Guarda Nacional Republicana. Está com o Direito à Justiça, um podcast da Renascença e Ordem dos Advogados. Eu sou a Liliana Monteiro, está comigo também, por isso, o bastonário Dr. João Massano. Muito obrigada pela vossa presença e vamos começar pelo tipo de burlas que atualmente são mais comuns nesta altura no nosso país. Muito se ouve falar de nomes como spoofing, phishing, SEO fraud, outros piores. O que é que circula mais nesta altura na nossa sociedade? E vamos começar por si, Tenente-Coronel Carlos Canatário. O que é que notam mais no terreno? Bom, muito bom dia a todos. Obrigado pelo convite. De facto, nós temos aqui duas dimensões diferentes das burlas e hoje em dia fala-se muito, como a Liliana avançou, numa criminalidade mais online, mas a verdade é que a Guarda Republicana, fruto da sua implantação territorial e da sua proximidade com as populações, vai também verificando que se mantém um padrão de burlas no mundo físico, digamos assim, muito burlas por falsos funcionários, mas de facto, indo aos dados do ano passado, e em comparação com o 2024, aquilo que temos a destacar de maior aumento foram as burlas por aquisição ou aluguer de bens móveis, burlas informática ou de comunicações com uso de aplicações de transferências imediatas de dinheiro e também burlas por, como tinha dito, por falso funcionário. Pode só concretizar. Na prática isso é o quê? Ou seja, só para dizer às pessoas o que é que significa todos esses crimes de que está aí a falar. Aluguer de bens móveis. Estamos a falar, por exemplo, de uma disponibilização de inúmeros casas de aluguer, por exemplo, para férias, em que... Só para férias ou também para habitação permanente? Os dois. Com mais frequência para férias, porque isto também está muito relacionado com os sentimentos de urgência ou de necessidade. Muitas das vezes, penso que é comum a todos, vamos marcar férias e já estamos em cima da hora e não temos onde ficar e, portanto, temos que arranjar uma casa para ir para o Algarve ou para a Costa Vicentina ou para outro sítio qualquer. E, portanto, vamos fazer uma pesquisa rápida na internet e ver o que é que encontramos, em que muitas das vezes os valores são apetecíveis e, portanto, este sentido de urgência e de necessidade de encontrar, muitas das vezes, força as pessoas a tomarem uma decisão menos cautelosa. E, portanto... De considerarem que encontraram um milagre, exatamente, com um preço ótimo. Encontrar um ótimo negócio, vou já aproveitar antes que se esgote rapidamente. E, portanto, este é um tipo de situação que vemos com muita frequência. Fazemos alguns alertas em determinados períodos do ano com mais frequência, com maior incidência neste tipo de burlas, mas, por exemplo, nesse que estava a falar dos bens móveis ou de transação de dinheiro, que temos inúmeras situações de compra e venda de bens que são colocados à disposição no mundo online, em que muitas das vezes, especialmente quando as pessoas querem vender, têm algum produto que pretendem vender numa plataforma... Mas aí estamos a falar dos OLX e outras coisas parecidas. Estamos a falar desse tipo de plataformas, exatamente. É isso que estamos a falar. Exatamente. Em que queremos mudar de quarto e temos a mobília do quarto para mudar e colocamos no OLX para eu preciso de me ver livre daquele material e vou tentar aproveitar e vender. Em que muitas das vezes são de imediato contactadas as pessoas com uma proposta e que muitas das vezes leva as pessoas a utilizarem aplicações ou outro tipo de plataformas de pagamento
via online. MBWays, essas coisas. Exatamente, em que muitas das vezes as pessoas são enganadas a apresentar determinados números, determinados códigos que não correspondem efetivamente àquilo que deveriam estar a fazer, e são iludidas, as pessoas são iludidas, muitas das vezes, em vez de se estar a fazer um pagamento, está-se a fazer um levantamento e vice-versa, e portanto é necessário que as pessoas tenham para começar, tenham essa consciência que isso pode acontecer. E, por último, como dizia aqui, burlas por falso funcionário, aqui um bocadinho mais no mundo físico, em que continuamos a ter burlas. E a Tempestade foi um exemplo disso também agora. Exatamente, burlas porta a porta, em que, especialmente junto da população mais vulnerável, mais idosa, mais isolada, em que muitas das vezes aparecem junto das pessoas para fornecimentos de determinados serviços ou, como a Liliana estava a dizer, em situações muito concretas, casos de vulnerabilidade, como o que aconteceu, infelizmente, com o comboio de tempestades que tivemos, em que as pessoas, mais uma vez em estado de vulnerabilidade, são confrontadas com uma oportunidade de determinados serviços, de poderem arranjar a casa com um bom preço ou de uma forma muito imediata, e que muitas das vezes procuram enganar as pessoas. E fora das situações de tempestade, que situações é que estamos a falar, por exemplo? Falsos funcionários de fornecimentos de serviços, energia, luz, telecomunicações, para apresentar um serviço com melhores condições do que aqueles que têm. Ou simplesmente para efetuarem pagamentos sobre determinadas coisas. O conto do vigário, eu diria que o céu é o limite, porque vai depender da criatividade do burlão, mas, por exemplo, para pagar contas no centro de saúde ou para pagar contas na farmácia, que houve alguma coisa relativamente aos seus medicamentos que ficou por pagar, e, portanto, tudo isto é uma realidade que vai surgindo junto das pessoas e que nós procuramos, aqui neste caso em concreto, relativamente à população mais idosa, através do nosso trabalho que é feito diariamente, do nosso policiamento comunitário, junto dessas pessoas, procurar chamar a atenção e dar algumas dicas para que se possam proteger relativamente a estas questões que vão surgindo. E dessas situações, qual é que teve, há algum crescimento que se destaque mais de 2024 para 2025? Está a falar dos funcionários ou das burlas como... Desses três modos operandis, entre as casas, entre, de facto... Qual é desses crimes aquele que, qual deles é que eventualmente... O que acontece com mais frequência em 2025 foram as situações de compra e venda, como referi há pouco. Já agora, esse é um tema que me é muito caro, até já escrevi algumas vezes sobre isso. Eu, quando olho para isto e a história das burlas imobiliárias nas várias facetas que vocês têm combatido, a que é que atribui? É as pessoas que estão mais distraídas ou as pessoas que estão mais vulneráveis pela necessidade de obter uma habitação? Eu julgo que acontece as duas coisas. Primeiro, as pessoas que não estão totalmente despertas para a problemática, e é algo que temos que continuar a trabalhar muito nessa área da prevenção, do chamar a atenção, mas eu diria também com a sofisticação dos próprios burlões, porque, e depois certamente o Sr. Inspetor vai falar dessas questões, da sofisticação, que é cada vez mais difícil perceber que estamos perante uma situação de burla, ou que estamos a falar com um burlão, porque, por exemplo, o phishing já não é só o phishing, já é o spear phishing, que é, eu vou estudar aquele alvo, vou saber alguns dados concretos daquela pessoa, em vez de lançar o phishing para um conjunto alargado de uma determinada população, vou escolher em concreto aquela pessoa, vou recolher dados concretos daquela pessoa. Para quê? Para a história ser mais verídica, mais adaptada àquele alvo que eu escolhi. E, portanto, a sofisticação é cada vez maior. Isso também dificulta a que as pessoas, tendo elas noção e estando elas ligeiramente despertas para a situação, seja ainda mais difícil perceberem
o quão sofisticada é a história que está perante si. E aproveitamos agora, dando a palavra naturalmente ao coordenador José Ribeiro, o que é que também neste lado da investigação se nota nestes modus operandi e em todos estes esquemas que muitos portugueses já vão todos os dias ouvindo, todos os dias há notícias de um esquema novo ou que aparentemente já tem outro impacto na sociedade e que se desconhecia? Sem dúvida. Antes de mais, Liliana, João Massana, é um gosto de estar aqui, partilhar não só o espaço, mas sobretudo falar sobre este tema, que é tão caro para todos nós nos dias de hoje. Estávamos a falar de milagres. Eu gostei do termo, porque de facto as burlas exploram sobretudo emoções. Antes de mais, começando por aqui, as emoções, a urgência, seja o medo, a ganância, a solidão e o afeto, que é um bocadinho isto que estávamos aqui a falar. Eu destaco e trouxe aqui em destaque 6 tipos de burla, porque são imensos modus operandi e praticamente todas as semanas eu às vezes fico surpreendido com a imaginação, porque quando falamos de ciberespaço, acho que se encontraram aqui 2 paralelos muito interessantes, ciberespaço e imaginação, porque eu acho que se encaixam na perfeição. É evidente que as burlas românticas, as burlas olá pai, olá mãe, por exemplo, as burlas do emprego, continuam, já são conhecidas, são modus operandi, todos nós identificamos. Quando fala burlas do emprego, é... Burlas do emprego ou do falso emprego, por exemplo, do falso emprego, pessoas que aquelas têm mensagens que colocar que nós os likes, por exemplo, no telemóvel. Os likes nas redes sociais, por exemplo, há ofertas de emprego deste género, e aquilo que os cibercriminosos querem utilizar são as contas bancárias, ou seja, nós vamos fazer um pagamento por cada like, em contrapartida vai receber um determinado montante, por exemplo, e depois devolve parte desse montante, restando uma percentagem que é o lucro. Há vários tipos de esquemas. O que acontece sempre no fim é uma perda. Seja uma perda para a própria pessoa que está à procura do emprego, porque inicialmente até pode receber uma determinada verba, mas no fim vai acabar por devolver muito mais do que aquilo que recebeu, por exemplo. As burlas olá pai, olá mãe, todos nós conhecemos. Apesar das campanhas de prevenção, as pessoas continuam a cair neste tipo. O que é que atribui isso? É extraordinário, lá está, a urgência, as pessoas estão preocupadas com o seu dia-a-dia, estão preocupadas com o seu emprego, com as questões, com as reuniões, com aquilo que tem que fazer após o horário de trabalho, tem que ir buscar os filhos à escola, ou tem que fazer isto, ou tem que fazer aquilo, e tudo isso, toda essa urgência, todo esse dia-a-dia tão preenchido, acaba por ser o terreno fértil para os cibercriminosos, esse aproveitamento, porque não pensam, exatamente, agem sem pensar muitas vezes. Mas continuam a chegar com números de telefone que não são os dos filhos ou da pessoa que se faz passar por familiar. Antes de chegarmos um bocadinho, porque há aqui uma trilogia que já foi aqui falada, a tal trilogia que é a inteligência artificial associada às redes sociais e depois as criptomoedas, que ainda temos de falar um bocadinho disso, e se calhar, voltando a esta questão dos modus operandi e dos tipos de burla, há aqui 2 tipos de burla que nos têm preocupado, sobretudo, pelo seu crescimento exponencial. Burlas de investimento e criptomoedas. Permitam-me só esta parte. Eu recordo-me, porque já tenho algumas décadas, e há muitas décadas atrás, quando nos batiam à porta oferecer, tem aqui um aspirador e tal, com um preço muito baixo, o que fazíamos imediatamente é abrir o aparelho e perceber se o aparelho tinha um preço tão baixo, tinha um motor para trabalhar. Era extraordinário. Hoje, aparecem-nos imagens no nosso computador e não vamos verificar se aquele endereço é um endereço honesto, se pertence de facto a um exchange, se devemos ou não confiar, e aceitamos muito facilmente aquilo que nos é apresentado. Obviamente que muitas vezes confiamos também, porque há a utilização da imagem, da voz, cá está mais uma vez a tal trilogia, de figuras públicas, para credibilizar estas plataformas, que são, na sua maioria, plataformas falsificadas. Só para concretizar e dar conceitos também às pessoas. Quando uma pessoa olha para um endereço da internet, o que é que deve ver? Para saber se é o tal fidedigno ou não? Deve ver o URL na sua totalidade. Aquilo que já ouvimos muitas vezes falar no chamado bit.ly, que é uma redução desse URL, do endereço, e essa redução pode ser fabricada. Chamada falsificação. Podia explicar o que é o bit.ly? Porque as pessoas não sabem, algumas, o que é que isso é. Precisamente isso. É mascarar o URL original que é construído. Seja, não é construído, é que não é mesma, possível construir.
quando se registram num DNS, numa plataforma da .pt, por exemplo, para que percebamos, é atribuído um URL, aquele endereço, que é aquele que justifica aquele site. Mas imaginemos, é rr.pt, mas não é rr.pt, tem... Por exemplo, isso pode ser o URL que depois vai aparecer, tal como aparece nas mensagens do telefone, que é https, bit.ly e depois, perdoem-me utilizar, CGD. Mas se formos a ver o URL verdadeiro, não é este. O que vai aparecer é uma coisa muito mais extensa, que já não aparece o CGD. Então, na prática, o que está a dizer é, sempre que vier o tal bit.ly, não devemos confiar, é isso? Não devemos confiar. Mas sempre? Temos que procurar informação. Temos que procurar saber de onde é que provém aquele bit.ly. Qual é o URL original, para sabermos exatamente se pertence ou não a uma instituição bancária, por exemplo, neste caso. O que nem sempre acontece, estávamos a falar em criptomoedas, se pertence de facto a um exchange. Okay. Depois o outro modus operandi que nos está a preocupar também tem que ver com a extorsão e a utilização de deepfakes. Já afloramos aqui um bocadinho. Hoje, construir um vídeo com uma voz semelhante, e já aconteceu, quer seja em ambiente empresarial, quer seja em ambiente familiar, que é a construção de vozes semelhantes a familiares. Lá está a tal urgência, a tal emergência, mais uma vez, e tem custos muito baixos. Hoje em dia não é preciso ser um hacker com conhecimentos especializados para construir este tipo de ferramentas, tecnologias. É tudo muito barato, tudo muito fácil, e podemos ainda aqui falar do Cybercrime as a Service, ou seja, que há plataformas, há modelos de negócio de pessoas que constroem ferramentas que são utilizadas depois por outras pessoas para praticar estes crimes. Okay? Isto está evoluído de tal forma que já se tornou um negócio. E o que acontece nesta extorsão sexual de deepfakes é que há um estudo das redes sociais. As pessoas colocam tudo nas redes sociais, sejam imagens e até vídeos, com voz. E é precisamente isto que vai permitir depois a construção do chamado... Exatamente, é matéria-prima para a construção daquilo que são os deepfakes. Para que percebamos, deepfake não é mais do que isto. É a construção de um vídeo, utilização de uma imagem e depois colocar nessa imagem a voz semelhante, mas com palavras que nunca foram ditas por aquela pessoa. No fundo é isto. E isto pode ser utilizado com a capacitação que existe hoje, com as tecnologias que existem hoje. Já podemos construir, podem ser construídos deepfakes direcionados. Aquilo que nós pensaríamos, não, mas isto são tecnologias que custam muito dinheiro, direcionar para uma única pessoa fica muito caro. Não, não é verdade. E que podem induzir aqui, a pedir-se o quê? Ou a levar a... Já temos exemplos. Por exemplo, em âmbito empresarial, de CEOs a dirigir-se a diretores financeiros para pedir que determinada transferência seja feita para uma conta de um suposto fornecedor que não existe e que não é fornecedor. E normalmente os mails são internos ou são externos? Ou seja, quando está a dizer, são pessoas que se fazem passar por alguém dentro da própria estrutura da empresa. Exatamente. Por um CEO, que é um representante da empresa, caráter de urgência, precisa de uma transferência com caráter de urgência para uma determinada conta. O diretor logicamente que é uma chamada telefónica, e aqui podemos introduzir aquilo que falávamos há pouco também, o spoofing, ou seja, que é mascarar. Como sabemos, as comunicações já não são todas feitas telefonicamente, como estávamos habituados, temos comunicações por VoIP, através da internet, e tal como o bit.ly, que eu falava há pouco, estas chamadas também podem ser mascaradas. Ou seja, os cibercriminosos, em vez de, quando nos aparece no monitor do telefone um determinado número, eles podem colocar o número que bem entenderem. Fazem uma pesquisa, obviamente, de mercado, tentam perceber se aqueles números são números que estão a ser realmente utilizados, para não cair no erro, exatamente, e do país a que dizem respeito, e colocam o que nos aparece no visor. É um número de uma pessoa que não faz a mínima ideia que o seu número está a ser utilizado. Mas isto tudo para credibilizar a chamada. Voz, estamos a falar de voz. Em ambiente familiar também acontece, consegue-se clonar a voz, por exemplo, do filho, da filha, do pai, da mãe, do avô, da avó, cria-se um texto de emergência, dizendo, ok, preciso que determinada transferência seja feita, aquilo que nós vemos na burla Olá Pai, Olá Mãe. Okay? Mas já é uma evolução da burla Olá Pai, Olá Mãe, que era só por mensagem, chamado smishing, só a mensagem. Neste momento já temos deepfakes associados a este tipo de burlas Olá Pai, Olá Mãe. Vozes muito semelhantes,
seja do filho, da filha, do pai, da mãe, do avô, da avó, vozes muito semelhantes. Mensagens gravadas que são enviadas? Com o mesmo teor, por voz. Chamadas telefónicas. Mesmo chamadas. Não mensagens, chamadas telefónicas. E nós somos os principais culpados por aquilo que está a descrever, porque damos toda essa matéria muito facilmente aos criminosos. Eu não quero diabolizar as redes sociais, Liliana, mas de facto somos os principais culpados, não tenho dúvida nenhuma, porque nos expomos e expomos cada vez mais. Obviamente que há figuras públicas que não têm alternativa a não ser expor-se, porque o YouTube também é um meio de difusão deste tipo de conteúdo. Há uma pergunta que eu sempre quis fazer às forças de segurança, que é: como é que se explica a histeria do RGPD, em que as pessoas andaram a correr aos sítios que não autorizavam os dados e agora de repente temos isto? Como é que isto se explica? Gostava de saber, eu não consigo explicar. Temos pessoas a ir a correr para os centros comerciais para dar acesso à Íris, não era? À Íris, exatamente, sim. O que é que está a acontecer? Sim. Como é que explicam isto? Se é que há alguma explicação possível que eu não... Eu posso um bocadinho areia movediça, Dr. João Maçã. Não, no fundo é dizer às pessoas e primeiro falar na percepção. Explicar sim, às pessoas... quando falamos e estou aqui a representar a Polícia Judiciária, não represento as outras forças de segurança, obviamente, mas a minha percepção pessoal, vamos ficar aqui no foro pessoal, é que... E acontece muito quando estamos no nosso computador, em frente ao nosso computador, na internet. Precisamos de aceder a uma determinada plataforma que nos exige, ok, tem que colocar lá o aceita os cookies ou aceita qualquer coisa, aceder os seus dados para efeitos de publicidade. E então a necessidade que temos de aceder ao conteúdo daquele site, nem pensamos duas vezes naquilo que vai acontecer àqueles dados. E aquilo que acontece, e tem toda a razão falar desse tema, porque eu também teria algumas questões para colocar. Por que razão é que determinada plataforma à qual eu aceitei ceder os meus dados, por sua vez depois pode vender esses dados a outras plataformas para outros efeitos? Publicidade, marketing, seja o que for. É uma boa questão. Sinceramente, não sei responder. Dentro dos crimes e dos vários casos que vão tendo, o que é que tem aumentado mais, neste caso, nas vossas investigações, em concreto nesta área? Ontem foi publicado o RASI, é-me impossível não falar um bocadinho, ainda não fiz a análise pormenorizada, é evidente que vou conhecendo os temas. Mas nas burlas fala num aumento de 3,7%, mas já há outra criminalidade sim, digital. Porque tem que se fazer uma análise um bocadinho mais fina, mais cuidada desses números. Isto porque é importante explicar às pessoas a diferença entre aquilo que é o crime ciberdependente e o crime ciberinstrumental. O tema das burlas cabe naquilo que é o conceito de ciberinstrumental. Por outro lado, ciberdependente, temos as sabotagens, temos a falsidade informática, temos o acesso ilegítimo. É para chegar aqui a este tema do acesso ilegítimo e da falsidade informática. Porque não há burla informática hoje em dia sem que haja falsidade informática. A utilização, por exemplo, da imagem de uma instituição bancária. A utilização da imagem, da marca, do branding, seja do que for, uma instituição pública, uma instituição privada, possível a criminosos. Isto representa uma falsidade informática, à partida. Agora, concretize só o que é que na prática, eu e a Liliana, quando pegamos um telemóvel, o que é a falsidade informática, na prática? Sim, falávamos há bocadinho do Bitly, por exemplo. Nessas mensagens de phishing que nos aparece no telefone, quando no Bitly nos aparece lá citado bitly.qualquer coisa CGD, temos aqui uma falsidade, porque a utilização do nome CGD representa uma falsidade. Tal como na internet, num computador, por vezes aparecem-nos imagens das instituições bancárias, que supostamente têm a ver com a utilização online das plataformas das instituições bancárias, que foram construídas por cibercriminosos. Isso representa falsidade informática. E o que nós vemos ao olhar para esses números é que a falsidade informática teve um aumento exponencial. E este ano, 2026, terá um aumento ainda muito maior. Hoje falamos em crimes de massa. E crimes de massa
é, por exemplo, a capacidade que os cibercriminosos tinham antigamente de fazer uma difusão de mensagens telefónicas. Eu recordo, há uns anos atrás, 30 mil mensagens, por exemplo, por semana. Hoje, por semana, tem capacidade de difundir 200 mil, 300 mil. Não há limite por semana. E ao fazer esta difusão, é por isso que o crime de falsidade informática tem tendência a aumentar. Lá está. Porque é o recurso a essas plataformas, eles têm necessidade de recorrer às apresentações das instituições para tentarem credibilizar as suas próprias plataformas. E porquê que há um aumento da falsidade informática e não das burlas? Deveria haver das burlas também. Porque os crimes de massa, estamos a falar de tentativas ainda. Não estamos a falar de burlas concretizadas. Isto são crimes preparatórios. Isto faz tudo parte do iter criminis, da preparação dessas burlas. O que pode significar duas coisas. Ou que estes crimes em massa estão a aumentar exponencialmente, ou que as pessoas estão a ter mais cuidado. Estão a ouvir um bocadinho melhor a prevenção. E não estão a ser concretizadas. Eu aposto nas duas, sinceramente. Por isso, quer o acesso, quer a falsidade, tem tido este aumento. Porque é a nossa percepção, porque os números acho que não mostram que há muitas cifras negras. Eu penso que ainda existe muita relutância em apresentar queixa na polícia. E era essa. As pessoas ainda sentem muita vergonha, porque eu acho que sentem mais vergonha do que nunca neste momento. Porque aquilo que não existia antigamente, ou não existia tanto, que eram as campanhas de prevenção, por exemplo, as pessoas sentiam-se surpreendidas e, obviamente, tentavam recorrer às forças policiais para tentar recuperar o seu prejuízo. Hoje, as pessoas, e isso acontece muito, muita gente vem ter connosco, por exemplo, e diz: que são feitos. Eu sinto vergonha, eu não consigo falar com a minha família, mas mesmo assim decidem apresentar queixa. Mas eu tenho a certeza quase absoluta que há uma franja enorme da nossa população que essa vergonha os impede de apresentar queixa. Carlos Canatário, era mesmo isso também que lhe ia perguntar. O que é que vos chega? Ou seja, de facto as pessoas, quando chegam já é tarde demais, até para o vosso trabalho e a recolha de todos os indícios para depois prosseguir uma investigação, como é que no terreno acabam por verificar muitas isso? das vezes é isso que acontece e isso redunda nos números muito grandes que temos de ocorrências criminais e depois nos números relativamente baixos que temos quanto a identificação de suspeitos, ou a constituição de arguidos ou de detidos. Portanto, porque quando a situação nos chega, já é um bocado difícil de conseguirmos recolher elementos que nos permita ter algum sucesso. Mas pode definir o que é razoável ou o que é que seria aconselhável fazer em termos de queixa? Qual era o prazo que as pessoas deveriam... Qual é o procedimento? Qual é o procedimento? O que é que diria... se suspeita ou que se percebe? Exato. O que é que me diria a mim ou à Liliana que deveríamos fazer se acontecesse uma situação dessas? Parar um mês, por exemplo? E depois de apresentar a queixa? Não... A queixa, como em todos os crimes, de imediato. Ainda que a configuração da criminalidade no mundo ciber seja um bocadinho diferente, inclusivamente por causa da questão da questão territorial, não é? Mas eu diria que, como todos os outros crimes, deve-se denunciar o mais rapidamente possível e, mais uma vez, de forma muito genérica, porque o modus operandi e a diversidade de burlas é tanta que é difícil apontar um elemento em concreto que se deva ter atenção. Mas tudo o que seja possível de recolher, como números de telefone, como a voz, como algum sinal que se tenha ouvido, alguma máscara que tenha aparecido, tudo o que seja possível, o URL que foi utilizado. Tudo o que seja possível recolher para depois apresentar, que permita a investigação poder pegar em alguma coisa e conseguir chegar a algum resultado que muitas das vezes é difícil. Eu sei que o Sr. Coordenador queria dizer aqui uma coisa, mas só ainda antes de dizer outra coisa, que há bocadinho falámos.
quando o doutor perguntou, mas vamos todos a correr por causa do RGPD e depois na internet é desta maneira. Eu acho que é precisamente por aquilo que foi falado há pouco, do estado de espírito das pessoas quando estão no mundo ciber. E quando estão numa determinada situação que provoca a necessidade de interagir com aquele tipo de realidade. E é isso que nós temos que continuar a trabalhar, porque apesar de termos uma franja da população que já começa a olhar de determinada maneira para este tipo de realidade e vai escutando uns alertas que vão sendo dados, há uma outra franja que não vai tão a fundo, nem tem tanta percepção das capacidades e da sofisticação que hoje em dia acontece. E, portanto, aquilo que me parece que é relevante é nós continuarmos as nossas campanhas de sensibilização com adequabilidade ao público-alvo que queremos, porque a verdade é que nós, se há uns anos atrás não tínhamos, mas hoje em dia temos muitas pessoas de 50, 60, 70 anos a usarem as redes sociais. E, portanto, uma pessoa de 60... E muitas vezes a não saber sequer o que é que estão a fazer. O que é que estão a fazer? Sim. E, portanto, uma pessoa que vê um anúncio numa rede social qualquer no telemóvel, não tem a percepção da sofisticação que pode estar por trás daquilo. Quando se chega à queixa, o que é que se diz? Perdi dinheiro. É o mais comum? Ou quando se chega de facto à percepção daquilo que aconteceu, é de facto. É sempre uma questão monetária. Transferir a questão monetária, na maior parte das vezes, nos nossos casos. Uhum. Mas o seu coordenador ia dizer ali qualquer coisa? Sim, porque é extraordinária a evolução. Eu recordo um caso que tivemos aqui, não há muitos anos, porque isto tem tido uma evolução tão rápida, às vezes pensamos já foi há muito tempo e não foi. Um caso de phishing, a dificuldade e a grande dificuldade que hoje está quase ultrapassada com esta questão das criptomoedas, mas há uns anos atrás ainda era um obstáculo, porque falámos de plurilocalização. A questão geográfica é importante. E importa perceber isto, é que muitas destas campanhas, os cibercriminosos não estão em Portugal, ou não atuam a partir de Portugal, atuam a partir de outros países. Call centers, não é? Noutros sítios. Exatamente, e todos nós já ouvimos falar em call centers, estamos alguns já países agora da Ásia. Sim, por exemplo, mas temos outros países que até falam a nossa língua, que também são muito bons, temos que reconhecer nestas matérias da cibercriminalidade, não só no combate, mas também naquilo que significa o perigo para as pessoas. E essa rede, que estava localizada fora de Portugal, pois tinha esse obstáculo, essa dificuldade. Ok, depois como é que eu vou conseguir que o dinheiro que é o prejuízo das vítimas depois me seja enviado? E então construíram uma estrutura que passava por encontrar pessoas aqui em Portugal, pessoas com as quais construíam relações de confiança, porque tinha que haver relações de confiança para que essas pessoas depois enviassem o dinheiro para esse país. E o que acontecia, muito simples, conseguiam, através, lá está, da tal falsidade informática, já falámos há pouco, conseguiam introduzir-se nas contas bancárias, as pessoas enviavam as credenciais via engenharia social, todos esses esquemas já conhecemos, e precisavam que as money mules, que nós chamamos money mules, as tais pessoas de confiança aqui em Portugal, tivessem contas abertas no mesmo banco da vítima, onde a vítima tinha a sua conta. Para quê? Para permitir a transferência imediata do valor ilicitamente obtido, do valor da burla. E o que acontecia é que essas money mules, essas pessoas de confiança, estavam posicionadas em sítios estratégicos. Para quê? Para ir imediatamente, assim que o dinheiro caísse na conta, e imediatamente a uma casa de câmbio comprar moeda estrangeira. Compravam moeda estrangeira, que depois vendiam noutra casa de câmbio, por euros, novamente, remetendo em euros, ou então não faziam, remetiam nessa moeda estrangeira, em dólares, por exemplo, para a morada indicada pelos cibercriminosos. Isto representa uma dificuldade.
desde logo pode haver, ou podia haver, uma quebra de confiança entre os cibercriminosos e aqui as pessoas dos money mules reter o dinheiro que seria dos cibercriminosos. Primeiro obstáculo, entre muitos outros. Hoje esse obstáculo está ultrapassado. Desde logo porque com o acesso online às contas bancárias, os cibercriminosos passaram a privilegiar eles próprios conseguir captar as credenciais, porque é disto que estamos a falar, captar credenciais, ter acesso às contas bancárias, transferências online imediatas e depois reverter para criptomoedas, porque o grande problema depois do branqueamento, mesmo obtido esse produto do crime, é o que fazer a este dinheiro. No sistema bancário, como sabemos, existem regras, compliance, que criam também aqui a defesa do nosso sistema. Representava uma dificuldade que foi agora ultrapassada com a utilização das criptomoedas, como bem sabemos. Há exchanges de confiança, que também têm regras, regulamentos compliance, o chamado KYC, conhecer o seu cliente, mas há muitas que não têm. E utilizando esse sistema desses exchanges que não obedecem a esses regulamentos, e sabemos que existem muitos no mercado, portanto permite o branqueamento desses proventos e, como sabemos, caíram assim por terra os obstáculos. E o cibercrime passa ao lado de quase tudo. E o cibercrime passa ao lado de quase tudo. Passa ao lado, e eu falei há bocadinho daquilo que é o cibercrime as a service, e hoje temos o cibercrime como serviço para tudo. Tudo. Falamos, por exemplo, naquilo que são os ciberataques, que tem aquele nome feio chamado ransomware, que são os ciberataques. Temos grupos de hackers que desenvolvem ferramentas de malware e depois colocam à disposição de outros cibercriminosos para fazer os seus ciberataques. Temos grupos que criam ferramentas de phishing. Tivemos o mês passado, falando, se calhar adiantando um bocadinho aquilo que tem sido a nossa atividade, ainda o mês passado tivemos um trabalho conjunto, porque estes trabalhos têm que ser conjuntos. É inevitável. Ninguém consegue atacar o cibercrime sozinho, isolado. Impossível, absolutamente impossível. E quando falamos de crimes de massa, porque os atacantes, também eles, não estão sediados apenas num local. Podemos falar, por exemplo, de casos de cibercriminosos que se associam em redes sociais ou em plataformas de chat como o Discord. Muitas vezes o tal iter criminis, aquela vontade de desenvolver determinado tipo de burla, não está preparada previamente. Vai acontecendo. Entre os grupos, vão-se associando, vão falando e vão pensando, vão tendo ideias. Olha, era giro se nós fizéssemos, né, este tipo de ataque. E é a partir daqui que se consegue desenvolver. E quando vamos a trabalhar, vamos percebendo que as pessoas estão localizadas em países distintos, isto falando um bocadinho já das dificuldades na investigação, estão localizados em países distintos. A plataforma de comunicação é que é comum, pode ser o Discord, é um dos exemplos. Mas estão localizados em países distintos, utilizam estruturas, são precisas estruturas informáticas, sistemas, servidores, falando melhor, que podem estar localizados num outro país, completamente distinto, e as vítimas depois aparecem um bocadinho espalhadas por todo o mundo. E a cooperação é o que salva nas investigações? E ela existe ou nem por isso? Em algumas investigações é a cooperação. E este exemplo que eu estava a falar, que é o Tycoon 2FA, 2FA em inglês, foi uma plataforma que estava ativa, uma das maiores plataformas do mundo ativas. Permitam só este parênteses. A grande ambição para quem trabalha no cibercrime e para quem trabalha, no meu caso, sobretudo em ciberataques, não é prender pessoas. É, sobretudo, apreender sistemas, estruturas informáticas. Porque é isto que fere a reputação desses grupos. Estes grupos funcionam muito com base na reputação. Ok, eu desenvolvi uma ferramenta que é fiável, que não só complexa, mas que tem a capacidade de atingir um grande volume e uma taxa de sucesso muito elevada. Muito obrigado. É exatamente isso. E é isto que vende. Isto que vende, é esta reputação que vai vendendo. Mas no fundo estamos a falar de software ou de hardware? Quando falam em estruturas informáticas, só para se perceber porque... As duas coisas. Porque software que está a correr num determinado hardware. E é nesse hardware também estão guardados os dados. Por exemplo, falando num ciberataque, estou a fugir um bocadinho ao tema das burlas, peço desculpa, mas falando num ciberataque,
Quando há exfiltração da informação, porque é aquilo mais rico que nós temos hoje, é a informação, são os nossos dados. Não sei se estou a cometer aqui algum erro, se concordam comigo ou não, mas eu tenho dito muito isto, nesta área a nossa grande riqueza são os dados. E se vamos falar, por exemplo, com uma empresa, seja ela qual for, qual é a maior riqueza da empresa? Além das pessoas, sabemos isso, os recursos humanos, muito bem, sim, sem dúvida nenhuma, mas uma das maiores riquezas é sobretudo as informações, são os dados da empresa sem os quais a empresa não consegue trabalhar. Não consegue. Seja qual for o modelo de negócio. Portanto, quando um grupo destes exfiltra essa informação, retira essa riqueza, tem que guardá-la em algum local. Portanto, falamos nas duas coisas, quer seja o software, o malware que é guardado, mas o software acaba por perder interesse quando perde também a reputação. Um bocadinho isto. Daí que é muito mais interessante o hardware. Só para explicar, só para eu perceber, aliás, não é para explicar, mas quando se fala em perder a reputação, nós estamos a falar de o esquema criminoso deixa de ser reconhecido como bem-sucedido e as pessoas transferem-se para, os criminosos, transferem-se para outro esquema criminoso que há de surgir e que será melhor. Sem dúvida nenhuma. É isto, não é? É isto que estamos a falar. É disso que estamos a falar, porque há várias plataformas que prestam o tal serviço ao cibercrime. É que no fundo nós estamos a falar é que eu não sei se as pessoas têm noção, eu não tinha até há pouco tempo, que neste momento, em termos internacionais, as máfias dedicam-se a criar estes esquemas e que têm os tais call centers onde quer que lhes dê mais jeito e depois tentam obter rendimentos. É também um modelo de negócio. É um modelo de negócio. E já agora verdadeiras empresas. Há aqui uma questão que já andámos à volta, mas que não houve uma resposta direta e que eu gostava de a ter, que é, pelo que eu percebo, o tempo que é adequado para podermos ter um sucesso elevado no fundo, na repressão deste tipo de esquemas, será o quê? 24 horas. Muitas das vezes. Não é? Ou menos até. Menos até. Pois, era o que eu... Porque quando se percebe já muito aconteceu, não é? Sim, eu interrompi o meu raciocínio e desviei um bocadinho para esta questão dos ciberataques, se calhar devia ter finalizado o outro raciocínio até para passar a mensagem daquilo que é importante, que era essa mensagem que eu queria passar. Há uma grande dificuldade, as pessoas apercebem-se, por exemplo, que foram alvo do cibercrime, de uma burla, em pouco tempo, é verdade. Porque é a sua conta pessoal, vão acompanhando os movimentos, umas mais que outras, naturalmente. É extremamente difícil, por aquilo que eu dizia há pouco, o trato online das contas bancárias, o acesso quando permitimos, quando cedemos as nossas credenciais. Eu não queria diabolizar muito esta questão, mas infelizmente tenho que falar disso. Um termo que agora está muito, muito atual, que são os infostealers, para que percebamos, são ferramentas de malware, são códigos que são desenvolvidos por hackers, que atuam nos nossos sistemas, no nosso computador, no nosso telemóvel, sem qualquer responsabilidade da nossa parte, ou seja, não precisam da nossa atuação, da nossa intervenção. Okay? Aquilo que acontecia nas burlas, olá pai, olá mãe, nas burlas românticas de falso emprego, tem que haver obrigatoriamente intervenção, temos que clicar, tem que haver uma ação nossa, da nossa parte, exatamente, temos que clicar em alguma coisa. A utilização de infostealers, o tal malware, já afasta essa necessidade. Mas como é que ele entra? Assustador. Como é que ele entra? É assustador. Com a utilização que nós fazemos da internet. Basta ir à internet, por exemplo. Basta ligarmos a uma Wi-Fi pública, por exemplo. Claro, isso então é o pior de tudo. O caminho fértil. Pronto, esse é o primeiro. Esse aí é aquilo que não devemos fazer. Podemos estar na nossa casa, no nosso lar, utilizar a nossa internet residencial, no fundo, nossa casa. Isso não significa que estejamos seguros. Sim, inspetor, então o que nós devemos fazer às nossas crianças é, quando elas estão sôfregas à espera da passe do Wi-Fi, dizer, nem penses. Era uma boa decisão. Perguntava agora, e o dinheiro, consegue-se recuperar? Como é que estamos a esse nível? Ou seja, entre a queixa, o desespero e o querer-se reverter, haver ou não provas daquilo que aconteceu, mais ou menos, depois consegue-se reverter? Há uma percentagem que se consiga estabelecer de ajuda depois que se consegue fazer à pessoa? Por vezes sim, daí que a queixa, como dizia há pouco, a queixa é muito importante.
A queixa é muito importante. Porque, eventualmente, aquela vítima não vai conseguir recuperar o seu dinheiro. Pode não conseguir. Lá está, porque a comunicação, e isso acontece muitas vezes, acontece muitos dias depois, 7 dias depois, é muito difícil. Mesmo que aconteça 24 horas depois, é difícil por tudo aquilo que eu disse até agora. Porque a partir do momento que se faz a transferência, se o cibercriminoso estiver a acompanhar, ele rapidamente faz a transferência para outro sítio, para outra conta, noutro país qualquer. Como conseguimos desmistificar a tradicional frase do isto não vai dar em Mas nada? isso não, Isso não significa um insucesso. Neste momento temos falado do novo conceito de crimes de massa. Crimes de massa representa isto mesmo. A superfície, aquilo que tecnicamente se chama superfície de ataque, para que percebamos. Quando se lança uma campanha para 200 mil pessoas, estamos a falar de um universo muito grande de pessoas. É evidente que não são 200 mil vítimas concretizadas. Algumas delas sim serão. Diga-me o seguinte, já agora, há algum estudo que vos permita dizer a percentagem, quando aparece uma massa tão grande de potenciais vítimas, estamos a falar depois na prática uma concretização que é 20%, 15%? Tem algum... Só para percebermos o que é que estamos aqui a falar. Que eu saiba, não há nenhum estudo, sinceramente, que eu saiba, não há nenhum estudo que nos diga a percentagem de sucesso é esta. Porque lá está, depende do modus operandi, como eles vão variando. Sinceramente, não me recordo da existência de nenhum estudo que nos afirme isso. Até pela realidade que estamos aqui a falar, não é? É extremamente difícil perceber-se num universo tão alargado ter-se a real percepção do efeito que está a ter. Aliás, isso é mesmo, são essas as cifras negras que muitas das vezes desconhecemos o impacto que aquilo está a ter. E quanto mais alargado, e puxando aqui, fazendo aqui um bocadinho um paralelo com a parte do mundo online, em que a Polícia Judiciária tem competência reservada em muita dessa criminalidade, e depois as Forças de Segurança, PSP e GNR, que vão para outro tipo de criminalidade, burlas, ainda que utilizem equipamentos informáticos, mas que não sejam isto que aquilo que o seu coordenador há pouco estava a referir, ainda se torna mais difícil ter a real percepção, porque estamos a interligar o mundo todo e não sabemos em concreto a verdadeira magnitude daquilo. É diferente de nós, por exemplo, nas burlas do Olá Pai, Olá Mãe, ou, por exemplo, do MBWay. Eu dou-vos um exemplo. Nós temos, e permito-me, não tem problema nenhum de eu falar nisto, nós já efetuámos vários serviços numa localidade no Alentejo de determinadas pessoas que se dedicam sempre à burla pelo MBWay e que invariavelmente acedem a uma caixa ATM para, de acordo com os códigos que receberam da pessoa que foi enganada porque pensava que estava a dar determinado código, estava a dar código. Só concretizar o que é essa burla MBWay, como é que ela é feita? O que é que me acontece a mim para ser burlado dessa forma, por exemplo? Tem várias modalidades. Um exemplo, o burlão diz-lhe que precisa de um determinado código para fazer a transferência para a pessoa. Eu quero vender a minha moto em casa, meto na plataforma de venda. Recebo um contacto de alguém interessado. Diz-me, estou muito interessado, eu quero negociar ali um bocadinho para dar alguma credibilidade à situação, e chegamos ali a acordo. Sim senhora, vendo por X. E o burlão a seguir diz-lhe, então olha, como é que eu posso pagar? Faço transferência, posso fazer MBWay, o senhor tem a MBWay, ou com a aplicação do banco, do home banking? Sim senhora, tenho. Se a pessoa não souber bem como funciona a aplicação, o burlão pode-lhe estar a pedir um código dizendo que esse código lhe vai permitir ele próprio enviar dinheiro para a pessoa, e está-lhe a dar códigos, por exemplo, de levantamento de multibanco. Vai dizer aí que só permite tal, eu só consigo fazer assim, clica aí, dê-me aí esse código, até diz o caminho a fazer, clica aqui, clica ali, agora aparece-lhe um código, vou precisar desse código para lhe fazer o pagamento através do MBWay. E aquilo que a pessoa está a fazer é estar-lhe a dar o código do levantamento
que é uma modalidade que é possível através do MBWay ou de outra qualquer aplicação. Eu não queria também estar aqui só a falar do o MBWay como qualquer outra, tenha a mesma aplicação, tenha a mesma sim, funcionalidade do só pagamento que é mais e das comum, transferências. É mais comum. E, portanto, aquilo que está a acontecer é que a pessoa lhe está a dar o código do levantamento e o burlão está imediatamente junto de uma caixa de multibanco para, de imediato, colocar aquele código e fazer o levantamento do dinheiro que a pessoa permitiu, que depois dá para... levantou 60, 70, 200 euros, até ao máximo de que permitido do levantamento. E o que é que eu queria dizer com isto? Que este tipo de situações ainda se torna mais importante a celeridade da denúncia, porque muitas das vezes, e voltando ao mundo real, não é? Ao mundo real, diria, não o mundo real, mas o mundo físico, que o mundo ciber é um mundo real, mas ao mundo físico, em que as movimentações de quem está a praticar este tipo de criminalidade não se realizam à velocidade do mundo ciber. E, portanto, neste tipo de burlas mais simples, diríamos assim, por aquilo que temos estado aqui a falar, ainda se torna mais necessário que as pessoas de imediato recolham dados e que transmitam esses dados. E às vezes há padrões, como há pouco estava a contar a história do Alentejo, há padrões que se conseguem mais facilmente identificar e se calhar com mais sucesso, ou um sucesso mais rápido do que no digital. Essa questão dos padrões é muito importante, Liliana, para completar, e ajuda a completar até aquilo que eu estava a dizer há pouco, dos tais crimes de massa que são difundidos entre vários países. Posso só pedir que inclua na análise, e isto é para os dois, a questão se há uma diferença dentro do país entre o que é interior e litoral, ou se isso é igual em todo o país, por exemplo? É igual em todo o país. Fechando só um bocadinho essa questão, é evidente que o litoral há maior incidência, porque a população é maior. Tem a ver com isso, unicamente. Não tem a ver com literacia. Okay. Não confundamos as coisas. Temos muitos casos, eu posso citar vários exemplos de pessoas que apresentaram queixa, que vêm ter connosco e dizem: eu sei, eu sou engenheiro informático, eu sou pessoas altamente qualificadas, eu sei, eu já procurei informação, eu sei que dificilmente, mas é só para perceber este pormenor ou aquele pormenor, ok? Portanto, literacia aqui não é fundamental. E nestes crimes de massa, é importante as queixas, como estava a dizer há pouco. Não significa que aquela pessoa que apresenta a queixa, em primeiro lugar, que consigamos recuperar um prejuízo de que foi alvo. Não é isso. Vai-nos permitir outra coisa. Vai-nos permitir, por exemplo, conhecer melhor aquele modus operandi, vai-nos permitir entrar em contacto com as nossas congéneres, porque o sucesso deste tipo de investigações passa muito por isto. Falamos de plataformas que lá estão sediadas em países estrangeiros, portanto temos vítimas em vários países. E a grande mais-valia neste tipo de combate a esta criminalidade, a grande mais-valia é a facilidade com que hoje essa cooperação, pelo menos policial, opera. E funciona? Rapidamente. E funciona. Com que país é que tem... Se puder, já agora, só para nós percebermos, desses países com quem há uma cooperação, quais são aqueles que têm a cooperação a 100% e outros em que é mais difícil? Obviamente que aqueles que têm mais necessidade de cooperação são os países mais desenvolvidos economicamente. Falamos obrigatoriamente dos Estados Unidos, no Canadá e obviamente, os países da União Europeia. Além do Reino Unido também. Mas falarmos da África e da Ásia, se calhar já era um cenário diferente. A África e a Ásia representam alguns problemas, porque há países, de facto, com os quais não temos protocolos de cooperação. E os cibercriminosos conhecem isto na perfeição, entendamos. Podemos pensar, ok, só percebem bits e bytes, mas é mentira. E nesse Eles caso, também percebem cooperação casos internacional. Perdidos, ou seja, como é que se chega depois lá? E tivemos, não vai há muito tempo, as tais burlas do amor, em que muitas delas estavam, se falava a língua portuguesa, são sediadas em África, com a tal mula cá, mas depois como é que... São casos perdidos? Não são casos perdidos. Já aflorei há um bocadinho que esta questão dos deepfakes,
e a utilização até de hoje os chamados bots. Não queria tornar a conversa muito complexa, mas aquilo que se chamam os bots hoje em dia, toda a gente sabe, uma tradução quase simultânea. São agentes informáticos, são robôs, são agentes informáticos, são ferramentas informáticas que atuam quase isoladamente. Consegue-se, no fundo, mesmo sim, chegar sim. à resolução de alguns casos? Consegue-se, é evidente que a taxa de sucesso não é próxima dos 100%, muito difícil, sabemos que sim. Sabemos também que alguns países colaboram, mesmo da Ásia e da África. Atenção, não vamos generalizar que são dois continentes que não há... Não, é mentira. Há países, quer da África e da Ásia, que cooperam e com os quais temos cooperação. E dados do ano passado tem, relativamente ao sucesso de várias missões desse género, de destruição de esquemas ou de partes de células desses esquemas em que tínhamos estado envolvidos, ou até mesmo cá? Temos algumas, e tivemos algumas o ano passado, não muitas. Tivemos nos anos anteriores muitos exemplos de plataformas, tal como esta plataforma de phishing com prestação de serviço. Lá está, só a cooperação é que pode trazer sucesso ao combate a este tipo de crime. Por tudo que eu disse até agora, as estruturas no local, plurilocalização dos cibercriminosos, plurilocalização das estruturas, portanto só a cooperação de vários países, quer seja dos Estados Unidos, que há uma grande cooperação dos Estados Unidos com a União Europeia nesta matéria, sem dúvida nenhuma. Não é difícil perceber que as grandes companhias tecnológicas estão sediadas nos Estados Unidos. Obviamente, dependemos muito daquilo que é a cooperação com essas companhias tecnológicas, porque a informação para a prova digital é fundamental e temos que depender deles, porque eles é que têm essa informação, mas não só, porque as vítimas estão um bocadinho disseminadas por todos estes países que eu falei. Portanto, esses países têm que conversar, e é por isso que a queixa é muito importante. Um pormenor aqui, um pormenor ali, e um pormenor acolá, seja em localidade aqui, seja num qualquer outro país da União Europeia ou fora da União Europeia, vai permitir termos, se calhar, informação suficiente para identificar determinada estrutura ou determinado cibercriminoso. E muitas vezes o sucesso pode não se medir no país, porque pode ter sido um trabalho desenvolvido e que determinada polícia tenha contribuído para o efeito, e depois o sucesso se consiga medir noutra parte qualquer do globo, dada esta interligação que considerando, existe. Já agora, considerando, Sr. Tenente Coronel, esta ligação que existe a nível global, levanta-me uma questão que é, não deveríamos responsabilizar mais as plataformas? Bom, essa pergunta era ali mais para o seu coordenador, mas eu diria... E plataformas e, eventualmente, os bancos. Se bem que eu não os coloco no mesmo nível, mas acho que... Porque nós estamos a falar, no fundo... Se calhar alargávamos bancos, operadoras, Exatamente. Porque passa por... Não, por estamos a falar de todos aqueles que potenciam e ampliam os efeitos do crime, que não são, no fundo, ou não deveriam ser, alguém que passa ali como um mero interface. Mas a questão também se levanta, legalmente isso é possível? Ou seja, aquilo que é feito e que é a prática legalmente Afinal, é possível? a pergunta que o Sr. Doutor fez para mim era para o Doutor responder. Eu tenho vindo a defender isso. Eu acho que, eu tenho que confessar, eu acho que as plataformas têm que ser responsabilizadas. As plataformas são um meio de divulgação que não havia e que estão a lucrar sem as inerentes desvantagens que é estas situações. Portanto, nós estamos a dar um filão a alguém que cada vez ganham mais dinheiro com isto tudo e que depois, quando chega a hora de serem responsabilizados, dizem, não tem nada a ver com isto. Eu só tenho aqui um veículo. Não tenho um veículo. E perguntava-lhe legalmente porque é que acha que ainda não se avançou. Eu acho que há receio. Acho que há receio de fazer certas coisas. Nós estamos a ver nos Estados Unidos, por exemplo, já começa a haver responsabilização por suicídios. E eles estão lentamente creio eu, a vir a ser responsabilizados. A minha esperança é que seja um movimento com o apoio dos próprios tribunais e dos próprios países onde estão localizadas estas entidades, que têm que tomar consciência que há um limite e que as linhas vermelhas já são ultrapassadas há muito tempo.
E na minha opinião, eu não sou aqui o orador, desculpem-me lá, mas eu acho que, eu quando fiz a pergunta, eu defendo uma responsabilização. Quem beneficia tem inevitavelmente que ter uma responsabilidade objetiva. Tem que haver uma responsabilidade objetiva. Não há outra forma de pôr travão a isto tudo. Permita-me concordar. Inteiramente de acordo. Eu falei há pouco de uma coisa chamada deepfake, que são construções, utilização da imagem de figuras públicas, construção de voz e atribuição de voz e palavras àquela figura pública que nunca as proferiu e que nunca deu autorização para a utilização da sua imagem. Pode ser isto uma forma de ilustrar aquilo que estávamos a falar há pouco. Não tem que existir maior cuidado das plataformas, porque quando falamos em... Não queremos afastar a nossa responsabilidade enquanto forças de segurança. Atenção. Deixe-me só acrescentar uma coisa, só para ficar mais concreto. Nós estamos a falar de entidades que se dedicam a fabricar produtos que cada vez são melhores a imitar-nos. Sem dúvida. E ganham dinheiro com isto. Sem dúvida nenhuma. E que são depois difundidos massivamente, podemos dizer em órgãos de comunicação social, por exemplo, seja na internet ou seja onde for. São plataformas. E quando falamos nisto, mais uma vez, não querendo afastar a nossa responsabilidade enquanto forças de segurança, que a temos, sem dúvida nenhuma, mas queremos uma resposta mais efetiva a esta problemática, temos de falar na cooperação de todos. De e todos. Interna também, dentro do próprio país. De todos. E o que é esse nível, notam, da tal coordenação interna? Ela existe, não existe? As operadoras são um problema ou nem por isso? A lei é um problema ou nem por isso? Nas várias fases de recolha de prova e depois também de investigação. De facto, nós... Força, diga. Não queria assumir a conversa toda, mas nós temos aqui uma bifurcação muito difícil neste momento de conciliar. Não sei se o Dr. João Massano estará de acordo comigo, mas quando falamos na segurança nacional e quando falamos nos direitos individuais, e eu digo bifurcação propositadamente, porque neste momento é muito difícil compatibilizar estas duas realidades. Há uma tensão enorme, sem dúvida. Aliás, está expressa em várias legislações que estão a surgir. Aliás, a questão do processo penal é um exemplo claríssimo da tensão que existe. Por um lado, a necessidade de reprimir estes fenómenos, porque reconhecemos que atualmente as formas de combate existentes já não funcionam. Temos que ir para formas mais avançadas e, por outro lado, o esmagamento dos direitos individuais, que esse é o risco. Agora, obviamente que a criminalidade que temos não se compadece muitas das vezes com algumas situações. O problema é como é que vamos traçar os limites. E aí é que está a grande questão. Sim, aqui temos que... E já agora, permitia só, Tenente Coronel, também só ouvir também a sua opinião sobre esta matéria, esta cooperação e esta convergência ou não legal que dificulta ou não o terreno. Parece-me que o foco é sobretudo no desenhar a legislação e a regulamentação, não tenho a menor dúvida, porque isso vai facilitar ou dificultar o trabalho das forças e dos serviços de segurança, porque a determinada altura a legislação não nos permite ir mais além, e é exatamente aquilo que o doutor estava a falar. E se olharmos para as telecomunicações, foi uma questão, os metadados que deram muito que falar não vai há muito tempo e que vão continuar a dar certamente, mas aqui também se coloca essa questão. Mais para o seu coordenador, mas para a nossa ligação das nossas investigações, que muitas das vezes precisamos de dados das operadoras de telecomunicações, até à data, tem funcionado, recebemos as informações que são solicitadas no âmbito do processo penal, e, portanto não temos tido esse problema. Também pegando na questão que a Liliana colocou, da cooperação internamente, seja com os operadores das telecomunicações, seja cooperação entre polícias, dar nota também que ela existe e que, eu falo pela Guarda Nacional Republicana, que com muita, mas muita frequência é facultada informação à Polícia Judiciária de matérias que nos chegam ao conhecimento,
mesmo sem termos inquéritos, mesmo sem termos processos, estamos cada vez mais a trabalhar na informação policial, em que é canalizada sempre que estamos perante uma determinada informação que recolhemos, que soubemos, e leia-se informação policial não a reboque de um processo de crime, senão seria informação criminal, mas seja uma, seja outra, mas sobretudo informação policial, a transmitir, neste caso à Polícia Judiciária, para os casos em que tem a sua competência reservada de investigação, nisto que o Sr. Coordenador há pouco estava a falar, e portanto eu diria que cada vez mais estamos mais despertos para esta necessidade de nos interligarmos todos e partilharmos conhecimento sobre o estado da arte, o que é que está a acontecer, para que depois cada uma das forças desempenhe o seu papel, e que quando falamos do mundo ciber, muitas das vezes se consegue medir o sucesso, muitas das vezes, eu diria até em organizações internacionais. Posso-vos dar nota que com frequência, podem ver isso, com frequência a Europol, que trabalha em suporte a inúmeras polícias, aliás, a todas as polícias do espaço europeu, que volta e meia surge, e era aqui que eu há bocadinho que estava a querer referir-me, volta e meia surge uma notícia de que a Europol deu apoio ao país A, B, C e D e que conseguiram deitar abaixo determinadas plataformas. E não vai há muito tempo que houve uma grande Exatamente, operação. E portanto, de quem é o sucesso daquilo? Se calhar de muita gente, de muitos países. E por isso é que o ínfimo detalhe, o mero pormenor, é preciso dar nota, é preciso denunciar, seja a uns, seja a outros, porque depois, consoante a competência de cada um, nós sabemos para onde temos que reencaminhar essa informação policial para termos todos um conhecimento situacional do que é que se está a passar, para podermos, de uma maneira mais efetiva, combater essa criminalidade. Coordenador José Ribeiro, queria ouvi-lo em relação à cooperação com as empresas de telecomunicação em Portugal, no vosso caso. O que é que há a melhorar ou não, ou se está tudo perfeito nesta altura? Não, há muita coisa a melhorar, naturalmente, porque eu acredito que a cooperação só vai ser efetiva, só vai ter sucesso se houver também neste momento proatividade. Se todos nós tivermos, tal como existe relativamente às forças de segurança, como disse o Sr. Tenente Coronel, e muito bem, e ela funciona, e funciona bem. Tenho que dizer que a cooperação tem sido fantástica, não há dúvida disso. Agora, se olharmos só para a cooperação que está regulamentada, ela também vai funcionar bem. E eu acredito que as operadoras de telecomunicações cumprem os regulamentos, aquilo que está determinado, não tenho dúvida disso. O que eu acho é que tem que haver maior proatividade. Maior proatividade significa o quê? Eu não conheço algumas coisas, alguns conhecimentos técnicos terei para perceber mais ou menos como é que funcionam as operadoras, por exemplo. Mas eles, obviamente, conhecem muito melhor e mais aprofundadamente como é que os sistemas funcionam. E o que eu achava que era interessante e tornava, se calhar, este combate traria maior sucesso, era, por exemplo, uma operadora perceber, olha, nós estamos capacitados para ceder este tipo de informação. Posso citar um exemplo. Olhando para aquilo que são as burlas, que é o nosso tema que nos traz aqui hoje. Para executar as tais campanhas com mensagens telefónicas, os atacantes precisam de quê? Modems, uma tal estrutura, hardware, aquela estrutura, e de cartões SIM pré-pagos. Sabemos isso. Então, e eles têm a capacidade para adquirir fora da União Europeia, lá está, que não há qualquer registro, estão anonimizados, não sabemos a quem pertencem estes cartões pré-pagos, compram fora da União Europeia, recebem, e há um determinado momento em que têm que os ligar para fazer as tais campanhas, os tais atos, para disseminar as mensagens, por exemplo. Ok. Esse momento em que eles ligam centenas de cartões em simultâneo, desde que não coincida com o jogo de futebol do Sporting, ali no Campo Grande, mas for noutro sítio mais afastado do centro urbano, por exemplo, não vai gerar um pico nas comunicações? É possível ou não é possível? Eu sei que é possível, tecnicamente, mas às operadoras é possível ou não é possível, precisamente, encontrar aqui um padrão
ou encontrar vários padrões e que permita proativamente poder informar as polícias, por exemplo, que aconteceu um pico suspeito. É este tipo de proatividade que eu espero que consigamos com alguma maturidade atingir. Já agora outra proatividade, desculpe Liliana, tem a ver com o facto, eu acho que nós temos que avançar para parcerias público-privadas aqui. Não vejo outra forma. Porquê? Porque, por um lado, nós temos que avançar para a prevenção. Acho que, com tudo o que falámos aqui, mais notório se torna que a prevenção é a melhor forma de combater isto. Até que ponto é que seria, ou não, vantajoso haver uma ligação, por exemplo, entre uma associação como a Ordem dos Advogados e termos linhas, por exemplo, de apoio ao advogado que tem um cliente por causa da prova digital ou do que seja, o que é que tem que fazer? Porque muitas vezes os advogados também não sabem. Por este lado, seria uma via. A outra via seria, por exemplo, haver uma ligação entre a Ordem dos Advogados ou outra associação pública e GNR, PSP, Polícia Judiciária, haver campanhas de sensibilização para tentarmos multiplicar os efeitos dessas campanhas. Como é que olham para estas possibilidades? Eu concordo plenamente com o doutor, o caminho tem que ser para aí. Dada a sofisticação que ouvimos aqui, esta capacidade quase infinita de se reinventarem, de encontrarem um novo modelo de negócio, tendo em conta as possibilidades que a tecnologia oferece, a melhor forma de combatermos isto é tornar o negócio deles mais difícil. E é deixarmos a nossa população mais conhecedora e mais desperta para isto. Ora, isto não pode ser só um papel das polícias. Aliás, esta realidade, como todas as outras na área da segurança, o primeiro agente de segurança tem que ser as pessoas, cada um dos cidadãos. E, portanto, se isto se aplica noutras matérias da área de segurança, aplica-se também aqui. É necessária mais literacia? Vamos pensar o que é que estamos a ensinar. Vamos pensar quanto tempo dedicam os órgãos de comunicação social a falar nesta matéria. Permitam-me só aqui um paralelismo. Eu aqui há tempos estive num seminário sobre comunicação de crise em catástrofes, por causa das pessoas estarem preparadas, por causa das intempéries, das cheias, dos incêndios, etc, etc. E eu tive a oportunidade de dizer que nós temos que olhar para aquilo que é estrutural e que afeta de forma estrutural a vida das pessoas no seu dia-a-dia e percebermos se estamos a utilizar percebermos enquanto Estado, se estamos a utilizar todos os canais à nossa disposição para tornar a nossa população mais resiliente. E deixe-me dizer, a GNR percebeu, e temos todos notado nas redes sociais mais recentemente, não quero ser injusta, esse papel. Perceberam que também aí nas redes sociais tem um papel importante que podem fazer. Foi isso que vos fez também avançar para as várias explicações dos vários tipos de crime que vão ocorrendo mais frequentemente por agora? Sem dúvida, Liliana, porque para além de percebermos que essa é uma missão que nos está atribuída, portanto, a nossa lei orgânica atribui-nos a tarefa ou a missão de formar e informar os cidadãos em matérias de segurança. Portanto, nós temos essa obrigação. Estudando a nossa população e sabendo de antemão que hoje em dia a informação surge de tantas maneiras, mas que as redes sociais que foram já aqui faladas e que têm inúmeros riscos, são também elas uma oportunidade de chegar, inclusivamente de forma direta, às pessoas que estão a consumir aqueles conteúdos, é claramente uma aposta que tem que ser feita e nós temos que saber adequar a nossa mensagem a essa população para a preparar para este tipo de coisas que estamos a falar. E agora, por curiosidade, tem conseguido perceber as visualizações, ou seja, se de facto é um conteúdo apetecível e que as pessoas veem? Prestam atenção? Temos estudado isso com afinco. Muitas das vezes é difícil perceber o nexo de causalidade entre aquilo que foi feito, em que dia, em que hora, em que formato,
e depois o resultado final, porque isto vai depender também de uma outra ciência quase que parece oculta, que é o algoritmo das redes sociais, mas temos analisado isso e temos procurado cada vez mais adaptar as mensagens ou o formato das mensagens que estamos a transmitir, por forma a conseguirmos atingir o máximo na métrica que nos interessa, que é o alcance, são as visualizações, para que as pessoas possam escutar aquilo que estamos a querer transmitir, que nem sempre é fácil. Porque nós estamos aqui há 1 hora a falar sobre um tema e nós nas redes sociais temos 45 segundos ou 1 minuto para passar uma mensagem, para prender as pessoas naquela mensagem, que é uma outra grande dificuldade que nós temos. É um assunto sério, que exige profundidade na explicação e na análise. Muito técnico. E como é que nós agora vamos fazer isto? Então, o que temos apostado é em captar a atenção. Para quê? Para dizer, população, sabem que há este problema? Sabem que há esta nova realidade? Então façam lá um favor. Vão lá estudar um bocadinho mais essa realidade. Porque se nós quisermos explicar tudo durante 5 ou 10 minutos ou 1 hora, como estamos aqui a fazer, pelo menos parte da população não vai ouvir nada, porque só já têm paciência para escutar durante 1 minuto. Coordenador José Ribeiro, queria-lhe também perguntar em matéria de investigação, e temos agora um novo diretor da Polícia Judiciária que conhece muito bem esta área, direi, não é? Qual é o desafio, neste caso, que se coloca? Falamos sempre dos meios, já falámos da dificuldade crescente e que se está sempre a inventar do próprio crime. Como é que se acompanha isso? Qual é o desafio que fica, neste caso, do lado da Judiciária? É um desafio extremamente difícil, devo dizê-lo. Voltando aqui um bocadinho à questão da prevenção, também temos feito esse caminho, quer seja relativamente a um tipo de criminalidade que infelizmente vamos perceber por este raso que aumentou, que é a pornografia de menores. Temos um projeto, o projeto Raiuela, que está a ser difundido pelas escolas e ambiente escolar, que eu acho que está a ter bastante sucesso, passa muito por aí. Também, noutra perspectiva, na perspectiva daquilo que é o significado dos acessos ilegítimos, daquilo que ainda na fase da adolescência pode parecer que é uma simples brincadeira, mas que representam acessos ilegítimos. Concorda com a legislação dos acessos ilegítimos e daquela possibilidade do acarético? Eu sei que não tem muito a ver com isto, mas já agora, já que está a falar disso, gostava de saber o que é que pensava sobre isso. Porque é um tema que me tem preocupado bastante. Eu tenho uma opinião, não vou dar aqui, mas gostava de saber a sua. Mas pode dar. Estávamos a falar de desafios, este representa, lá está, um grande desafio. É que é uma coisa que eu acho que as pessoas ainda não perceberam bem o que é, e eu gostava que o senhor inspetor nos explicasse. Obviamente que há muita gente que está dedicada a este tema e que gosta de trabalhar com questões informáticas, com tecnologias, gosta do desafio e gosta de procurar vulnerabilidades. O que é isto? São portas de entrada nos sistemas, porque os sistemas, quer queiramos, quer não, eu não quero falar em termos técnicos, eu estou em patches, coisas do género, não vou falar disso. Os sistemas têm deficiências, chamemos assim, e o que esses ethical hackers vão fazer é procurar essas deficiências no sistema, que são as tais portas, as chamadas portas das traseiras, as backdoors, para entrar nos sistemas. Portanto, mas os ethical hackers não é uma questão fácil, para falar agora em aberto, porque isso vai ser alvo de regulamentação agora muito em breve. Eu sei. E há muitas variáveis a envolver esta temática. O que é que pensa sobre isto? Tenho uma opinião, permita-me que não a faça publicamente. Não, claro. Vai ser muito difícil, o CNCS está a acompanhar essa temática. Eu penso que é muito complicado permitir a miúdos. Claro. Eu vou fazer esta afirmação pública, que é a seguinte: das detenções que mais me custou, eu tenho quase 30 anos de polícia, foi de um miúdo de 16 anos. Não só pela idade, mas pela falta de representação daquilo que ele fez. A tal consciência da licitude. Exatamente. Uhum. Foi responsável por alguns ciberataques de grande dimensão no nosso país, provocou grande prejuízo económico, reputacional sobretudo,
E o que acontece é que eles não têm noção Do que estão a fazer. do que estão a fazer. E há vários perigos associados a isso, por isso tem que ser uma atividade muito bem controlada, de enorme responsabilidade para quem a vai controlar e de enorme responsabilidade para quem vai exercer, porque nós podemos ilustrar aqui vários perigos. Obviamente que não podemos considerar ethical hacking, por exemplo, uma pessoa que percorre o sistema informático da ANA, imaginemos, responsável pelos aeroportos, e com isso justifica uma paragem, por exemplo, da atividade durante meia hora. O que é que isto significa em termos reputacionais e económicos para o nosso país, por exemplo? É que nós estamos a incentivar isso. Eu estou a diabolizar um bocadinho esta questão. Atenção, O pior eu é que não é um espero bocadinho, que isso não, pode que não vamos acontecer. chegar, E o mas senhor- pode O senhor acontecer. inspetor sabe que isso pode acontecer. Esse Sem é um dúvida problema nenhuma. grave. Sem dúvida nenhuma. Nós estamos, Isto no é um problema fundo, grave. a dizer comete um crime, mas eu não te vou penalizar por isso. Nem mais. Portanto, as balizas têm que ser Liliana, estou- muito bem estabilizadas. Têm que ser muito bem estabelecidas. Têm que estar muito bem definidas quanto a esta matéria. Quer seja na denúncia, olha, eu encontrei esta porta, mas não entrei. Imaginemos. Eu encontrei a porta de entrada para o Banco de Portugal, onde estão lá naqueles lingotes de ouro, mas não entrei, nem tirei nenhum. Senhor Inspetor, eu dou-lhe aqui um exemplo por causa da consciência da ilicitude. Um caso que me aconteceu. Há uns anos atrás, quando eu tinha, sei lá, já nem sei quantos anos é que tinha, mas não interessa, tinha um primo meu que era mais novo do que eu, tinha 12 anos, 11 anos. E ele chamou-me ao quarto dele e disse-me assim, olha, estás a ver aqui, eu estou a entrar no BES. Eu pensei, pá, como é que é possível? Um miúdo, no Alentejo. Eu pensei, o que é que se vai passar aqui? Isto foi há 20 e tal anos. Eu acredito que o BES, entretanto, desenvolve. Sim, mas repare, Mas sim, podia ser é o BES, verdade. podia ser outra entidade Claro que sim, qualquer. obviamente. Isto é assustador. Obviamente. E temos muita gente com essas capacidades. Eu Em sei, Portugal, eu não sei. pensemos que Portugal, por ser um país pequeno, Isto que não temos. leva-me naturalmente à questão temos. dos conselhos para terminarmos também e que tem a ver precisamente com os alertas que têm de ficar do nosso lado relativamente às passwords, ao uso de telemóvel ao pé dos computadores, os Wi-Fi de que falámos. Para quem nos ouve e que se ouça neste pequeno tempo agora que temos, o que é que tem que ficar em mente para no futuro não poder, ou poder evitar uma surpresa desagradável neste caso? Bom, tendo em conta que a diversidade é tanta, temos que pensar em princípios do que estar a especificar os detalhes. E eu diria que do mais importante será eu vou falar em bom português para as pessoas perceberem, ter sempre um pé atrás quando nos oferecem alguma coisa. Porque se nós tivermos estes... Ou preços ridiculamente baixos também, não é? Portanto, quando nos estão a oferecer... Uma coisa é quando nós vamos... Eu sei que quero adquirir alguma coisa, eu sei que quero alguma coisa, vou eu à procura. E quando eu tenho este estado de espírito, eu sou mais cauteloso. Eu vou estudar. Ora, que opções é que eu tenho? Eu sei que aquele me oferece aquilo, aquele oferece-me outro. O problema é quando nos estão a oferecer a nós. E, portanto, quando nos estão a oferecer a nós, seja em que modalidade for, porque não saíamos daqui, não é? Que há tantas, eu tenho que desconfiar. Eu tenho que dizer assim, não aceites. Vai estudar, vai analisar, olha para os detalhes todos e aí sim entra a nossa literacia e o nosso alerta, mas o princípio basilar de quando nos estão a oferecer alguma coisa, pé atrás e estudar bem o que nos estão a oferecer. E mais, e termos o subconsciente ativo de que isto está a tocar numa matéria que até me dava muito jeito e que eu gosto muito. O alerta ainda tem que disparar mais, por causa daquilo que estivemos a falar há bocadinho, do sentido de urgência, da escassez de algo que nos esteja a fazer muita falta. E, portanto, sempre conseguirmos travar também aquele impulso que há sempre para obter um benefício. Dás a Iris, Fácil. tens um pacote de dados, era escreves 20 este euros, formulário não era? onde pões Era a uma coisa morada, ridícula. o valor e-mail ridículo, e onde sim. pões o telefone e tens em troca outra coisa, cartões disto e daquilo e onde se dá toda essa informação de forma fácil, porque não se pensa sequer no que se está a dar. Também aqui devemos parar todos um pouco mais antes de rapidamente escrever sem pensar e dar essa eu informação. diria que estas duas ideias-chave. Primeiro,
desconfiar quando nos oferecem alguma coisa, e este processo intuitivo obrigar-nos a ir saber mais. Aplicar o princípio ninguém dá nada a ninguém. E segundo, termos a consciência coletiva de que hoje em dia nos conseguem enganar de uma maneira que eu nem sequer dou conta. E, portanto, não é entrarmos aqui um bocadinho numa esquizofrenia coletiva de que e agora o que é que eu vou fazer à minha vida, para qualquer lado que me vir isto pode acontecer, mas estarmos cientes de que temos que acompanhar a realidade e saber que hoje em dia conseguem fazer tudo. E, portanto, temos que ter uma dupla, uma terceira verificação de que aquilo que eu estou a fazer é de facto seguro. Sem dúvida. José Ribeiro também queria sim, ouvi-lo. só muito rapidamente aqui, 2 mensagens. Uma que eu aproveito sempre estas oportunidades para fazer, porque tem sido casos recorrentes, estamos a falar de burlas e é disso que eu vou falar, relacionado com as empresas. Quando falamos daquilo que é conhecido CEO fraud ou BEC, portanto, são burlas cometidas através de e-mail, para que percebamos, de correio eletrónico, e são dirigidas a empresas. E continua a acontecer, apesar dos avisos, porque o valor dos prejuízos são valores muito altos, normalmente. Centenas, dezenas, mas centenas, milhares de euros. E eu aproveito sempre estas oportunidades para lançar este aviso. Desconfiem sempre, quando há um pedido dos vossos fornecedores, dizendo, ok, tivemos um problema bancário, tivemos que mudar de conta bancária, agora o IBAN para onde devem fazer transferência não é este, é um outro IBAN. Desconfiem sempre. Mas aí a pessoa deve verificar o endereço de e-mail. Ou o endereço de e-mail pode fazer ser todas as verificações. E pegar no telefone. E confirmar com o fornecedor e com a empresa que de facto... Exatamente. E às vezes nem tudo isto é suficiente. Mas fazer todas as verificações possíveis, imaginárias. A maioria das coisas ocorrem no telemóvel ou ao computador. Há essa diferença? Ou conseguimos fazer essa distinção? Não consigo fazer essa distinção, sinceramente. E neste momento teria que haver um estudo mais fino. Não sei se alguém já teve essa ideia, Liliana, peço desculpa. Mas quando falamos quer telefone, quer computador, quer internet, falamos sempre naqueles palavrões agora, interoperabilidade, interconectividade, inter. Mas a verdade é que existe essa que nós chamamos a superfície de ataque. É isto mesmo. Porque está tudo interligado. É esta a palavra. Temos tudo em todo lado. Interligado. E é necessário que as pessoas pensem, quando um hacker acede a nossos sistemas, as nossas redes sociais, as nossas contas, que estão todas interligadas, se nós utilizarmos a mesma password para todas elas, terão automaticamente acesso a tudo. É só para dizer que esta questão da password não é uma questão de sumenos, é uma questão muito importante. Não só mudar de password com muita regularidade, qual é com muita a regularidade frequência. que aconselhariam? Há quem diga 3 meses, não é importante. Regularidade, 3 meses, 6 meses. Depois tem muito que ver com a utilização que fazemos. Acho que 3 meses para pessoas que fazem uma utilização intensiva, que utilizam as plataformas informáticas para o trabalho do dia a dia. Acho que 3 meses é um tempo adequado. Tem que ser mudado. Utilizar passwords diferentes para as várias plataformas, por isto tudo que eu disse, porque está tudo interligado. Mas, por exemplo, agora estamos na altura de entregar o IRS. Eu aproveito, Liliana, desculpe, só para terminar este raciocínio, porque eu acho que também é muito importante nós acharmos que às vezes oferecem-nos aqueles serviços. Ok, temos uma plataforma que gera as suas passwords. Ok, mas se ela estiver guardada no nosso browser, no nosso computador, por exemplo, e se tiverem acesso ao nosso browser, ao nosso computador, também têm acesso às credenciais. Pensem nisto. Limpar se calhar, é isso. Precisamente. Todos os dias, preferencialmente. É muito importante. Perguntava-lhe só mesmo para terminarmos, estamos na altura da entrega do IRS, é uma password que só nos lembramos uma vez por ano, a não ser que se tenha que fazer outras coisas nas finanças. A não ser que tenhamos outra interoperabilidade com as finanças. Exato, pode haver outras. Também aqui todos os anos pelo menos mudar a password? Eu penso que sim. E a experiência diz-nos que as pessoas não o fazem. Mas é fundamental, não fazem. Aquilo que nós chamamos, perdoem-me o palavrão chamado leak, são quando as grandes empresas são alvo de um ciberataque. Agora, desculpe, aproveitando isso, lembrei-me de uma coisa que me acontece muitas vezes, que é atenção que a sua palavra passe está comprometida. Pronto, isto é real. É real.
sem mas dúvida. não está comprometida. Nós, por exemplo, quando nos registramos numa plataforma, essa plataforma foi alvo de um ciberataque. Foram filtrados os dados e as informações. E eles têm acesso a tudo. Nós temos que perceber, e às vezes acontece, agora falando um bocadinho da nossa experiência, muitas vezes, passados muitos meses, apesar de ser público o ataque, apesar de ser pública a informação... às grandes, às multinacionais, às plataformas, não é? Por exemplo. Que conseguem retirar todos os espaços. Sem dúvida. É isto. Sem dúvida. Essa informação está na posse dos cibercriminosos. E apesar de ser pública esta informação, isto é público. Toda a gente sabe, toda a gente vê na televisão a empresa X, que é muito, muito mediática, não é? Foi alvo no ciberataque. E os atacantes tiraram todas as credenciais, as informações e os dados estão na posse dos cibercriminosos. Nós temos que fazer automaticamente ir a essa plataforma e mudar as nossas credenciais, mudar a nossa password. E a experiência diz-nos que mesmo passados 6 meses ou 1 ano, Continuam a com as população mesmas não muda, credenciais. grande parte da população não muda as credenciais. Mas Fica, será então. que as pessoas não devem acreditar, acho eu, muitas das vezes. As pessoas veem aqui uma notificação e apaga, segue. É o que as pessoas fazem, Mas não fica é? aqui este alerta importante e todos nós nos deparamos com essas situações no dia a dia. Damos por terminado aqui este episódio do Direito à Justiça. Falámos de burlas, de vários esquemas, falámos também de muitos conselhos para todos nós, os que lidam mais e menos com computadores, telemóveis, mas que acabam por ter sempre a vida envolvida nestes sistemas operativos. Tudo isto para evitarmos males maiores.